Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Hoje pela manhã, nós temos início ao nosso tema do ano, sob nova direção, mesmo dono. E agora à noite, nós vamos dar início ao tema do mês, Igreja Sem Fronteiras. E esse tema está atrelado, ele está amarrado ao tema do ano. Meu objetivo nesta noite é mostrar que a igreja é projeto de Deus, não de homens. Por isso o tema desta mensagem é Igreja, projeto de Deus. E que a igreja é, na essência, o projeto de ajuntar homens e mulheres para serem povo de Deus. No final deste culto, eu espero que você saia com essa certeza, que a igreja é projeto de Deus. E que, em sua essência, é um projeto de unir homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, para serem povo de Deus. A igreja foi concebida por Deus e planejada por Deus antes da criação. Portanto, a igreja sempre pertenceu a Deus. E Ele é e sempre foi o seu único dono. Somos tendenciosos a compreender a igreja a partir do que os nossos olhos veem. E neste aspecto, a igreja pode ser tão somente um prédio. Um local onde pessoas que confessam a mesma fé se reúnem para adorar seu Deus. Ou ainda um lugar para terem um tempo de comunhão. Ou para aprenderem sobre Deus. Ou ainda se ajudarem umas às outras. Mas isso é o que acontece em uma mesquita, em um centro espírita, em um templo budista. Mas essa não é a concepção de Deus sobre a sua igreja. Embora estas coisas podem sim fazer parte da vida da igreja. O que é realmente a igreja no olhar de Deus? Para responder essa pergunta, eu quero convidar você a abrir Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27. Diz a palavra de Deus. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, segundo o texto. E o fez para colocar o homem como mordomo sobre toda a criação. Disse ao homem, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, pequenos. Mas nunca fez do homem o dono da criação. Deu ao homem a autoridade para governar sobre a criação. Mas Deus não deixou de ser o dono. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem essa capacidade de governar, porque Deus pretendia ter com o homem um relacionamento profundo e sadio. E quando eu falo homem, estou falando de homem e mulher, o ser humano. Mas em Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9, nós vemos o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? O homem, segundo o texto, havia se escondido de Deus. E isso aconteceu porque o homem escolheu caminhar por si mesmo. O homem no Éden disse não para Deus. Ele tomou a direção de sua vida. E quando o homem tomou a direção de sua vida, o homem rompeu sua relação com Deus. E ao dizer não para Deus, o homem abraçou a morte, pois fora de Deus não existe vida. Deus é vida. Fora dele não há vida. Contudo, eu quero dizer para você que esta atitude do homem, essa rebeldia, este desejo de ser independente de Deus,
não pegou Deus de surpresa. Deus já esperava que o homem tomasse esta posição. Por isso que antes mesmo de criar o ser humano, Deus já havia provido o caminho da restauração. Veja o que diz o texto de Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ora, eu gostaria de destacar algumas questões neste texto. Não vou entrar em profundidade, apenas destacar algumas questões. No versículo 3, diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós estamos abençoados se estamos em Cristo. E também no versículo 4 diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo, mas nos escolheu nele. Significa dizer que Deus escolheu Jesus Cristo como Salvador, como caminho, e todo aquele que nele crê é escolhido. Dessa forma, Cristo é o predestinado, e todo que nele crê, todo que compreende este evangelho, que aceita Cristo como Salvador, é incluído neste caminho de predestinação, é contado como predestinado, como escolhido de Deus. Deus escolheu Jesus. Aqueles que escolhem Jesus, então são escolhidos nele. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Bom, dito isso, eu quero dizer que a igreja é a união de Deus com o ser humano. É transformação de criaturas em filhos. Deus não vê a igreja como um local, um espaço geográfico, mas nos vê como membros de sua família. A igreja é formada por pessoas que agora são, através de Cristo, filhos. Em Colossenses capítulo 1, verso 18, Paulo diz que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus não é a cabeça de um prédio, a cabeça de tijolos, de um saco de cimento. Jesus é a cabeça de pessoas, de vidas. Isso significa dizer que ele é a cabeça de sua igreja, porque a igreja são pessoas, pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro. A própria palavra igreja, no grego, eclesia, significava nos tempos de Jesus, assembleia. Hoje nós consideramos o significado da raiz da palavra mais do que o seu verdadeiro significado nos tempos de Jesus. Jesus, quando disse para Pedro que edificaria a sua igreja, ele estava dizendo que ele edificaria, que ele uniria a sua assembleia a partir daquela confissão que Pedro havia feito, de que Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Mas hoje nós lemos a palavra eclesia a partir da raiz da palavra. E dessa forma, então, nós temos dito que eclesia é chamar para fora. Poderiam dizer que Jesus realmente está chamando um povo para fora, um povo para se unir a Ele e ao Pai através do Espírito Santo. Então, a igreja é o projeto de Deus que iniciou antes da criação do mundo de unir homens e mulheres para serem seu povo, filhos adotados por meio de Cristo Jesus. Isto é a igreja aos olhos de Deus. Vamos ver agora o passo a passo da realização do projeto igreja na história humana. A construção deste povo que Deus está formando para si começa com Abraão. Então disse Deus a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei.
Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O projeto igreja se inicia com o chamado de Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Poderíamos dizer que temos aqui a pré-igreja. Muitos teólogos consideram o povo de Israel a igreja do Antigo Testamento. O que podemos ver através da história é que, sem dúvida, Israel se tornou o precursor da igreja. O povo de Israel, eles prepararam, ainda que sem compreenderem plenamente, o nascimento da igreja. É importante percebermos que Deus já desejava abençoar todas as etnias, todas as famílias da terra, quando chamou Abraão. Deus nunca pensou em salvar somente os judeus. Contudo, eles eram os anunciadores da presença de Deus para o mundo. Em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, nós lemos: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus está dizendo estas palavras a Moisés. O povo estava atravessando o deserto e Deus estava preparando este povo para entrar na terra prometida. Então diz a Moisés: anuncie estas palavras para este povo. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Que palavra bonita, né? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel é chamada para ser este reino de sacerdotes. Isto é, uma nação de homens e mulheres que intercederiam pelas demais nações, que intermediariam a relação de Deus com os demais homens. Diante disto, deveriam ser uma nação santa, separada para Deus. Isto implica dizer que teria Deus como prioridade de suas vidas, o Senhor absoluto sobre suas vidas. A salvação dos povos dependia exclusivamente de Israel. A bênção sobre Israel atrairia os demais povos a Deus. E Israel é abençoada para ser uma nação próspera, estabelecida geograficamente, numa terra que mana leite e mel, uma nação que derrotaria todos os seus inimigos, e desta forma seria reconhecida como uma nação abençoada pelo Deus vivo e verdadeiro. E assim as outras nações se curvariam a este Deus, e Deus dessa forma traria salvação para todos os povos. Entretanto, Israel falha em sua missão, e ao invés de se tornar uma nação abençoadora e desejada pelas demais nações, ela se tornou antipática aos olhos das demais nações. A sua obsessão pela lei de uma forma fria, dente por dente, olho por olho, produzia morte e não vida. Seu nacionalismo extremo, a sua compreensão errada da missão que lhe foi dada por Deus, fez com que esta fosse transferida a um novo povo chamado igreja. Este povo não é mais formado somente de judeus, mas agora de judeus e gentios. No Antigo Testamento, Deus olhava para o mundo e via duas nações. Uma nação eram os judeus e as demais nações todas eram os gentios. Mas em Cristo, Deus uniu judeus, árabes, gregos, brasileiros, argentinos, todos os povos foram unidos em Cristo, se tornando agora um só povo, o povo de Deus, chamado a partir de então igreja. Em Romanos capítulo 10, verso 12, diz então que já não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. A partir do Novo Testamento, já não existe apenas duas nações, mas três: judeus, gentios e igreja.
A transferência da missão de Israel para a igreja, ela é vista no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante que você coloque o texto de Êxodo e o texto de 1 Pedro lado a lado. E quando você faz isso, você vai observar que Deus está dizendo agora à igreja aquilo que ele havia dito para Israel. Só que a transferência da missão de Israel para a igreja trouxe mudanças significativas na aliança de Deus com o seu povo. Por isso vivemos em uma nova aliança. E Jesus, quando celebrou a última ceia com seus discípulos, ele disse que estava firmando uma nova aliança, que quando o seu sangue fosse vertido, a partir dali, uma nova aliança estava sendo estabelecida com o seu povo. Romanos capítulo 9, verso 24 ao 26, diz assim: ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja, nós que fomos chamados, não apenas agora dentre os judeus, mas dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Ele está dizendo aos judeus, a Israel, que ele chamaria agora os gentios, a estes que não era povo, agora de meu povo, e os traria para serem filhos. Talvez você pense, então a igreja é o plano B de Deus? De forma alguma. A igreja sempre foi o plano A de Deus. Israel era um instrumento para que a igreja pudesse se manifestar. Mas eu quero destacar as diferenças entre, então, essas alianças. A aliança de Deus com Israel, a aliança do Antigo Testamento, e a aliança de Deus com a igreja do Novo Testamento. E várias são as diferenças. Por exemplo, Israel adorava através de sacrifícios de animais. Nós adoramos em espírito. Israel tinha a lei de Deus escrita em tábuas. Nós as temos escritas no coração. Israel se relacionava com Deus através do templo. Nós somos o templo de Deus. Contudo, eu quero apresentar algumas outras diferenças através de alguns mapas. No primeiro mapa, você vai observar ali Israel. E aquelas setas apontam para Israel, mostrando que as nações deveriam vir a Israel e conhecer o Deus verdadeiro em Israel. Agora, neste mapa, você percebe várias cruzes. Estas cruzes simbolizam a igreja espalhada pelo mundo. Isso implica dizer que a salvação agora é exclusivamente através de Jesus, confiando na obra que ele fez na cruz. E esta salvação é única, tanto para judeus como para gentios. E a igreja é agora a anunciadora desta mensagem. E neste próximo mapa, você vai perceber então que agora as setas, elas saem da igreja, ordenando que a igreja vá em direção ao mundo. A igreja é enviada para as nações. A igreja agora está espalhada, ela não tem um lugar específico, uma terra específica, porque ela é peregrina. A igreja agora não é ordenada a construir templos ou formar uma nação. Ela não pertence mais a este mundo. Ela não deve mais se deter, se prender às coisas deste mundo. Se Israel
havia recebido de Deus a bênção para se estabelecer em uma nação que manava leite e mel, e Deus disse que ia prosperá-los e defendê-los de todos os seus inimigos. Esta não é mais a palavra de Deus para a igreja de hoje. Deus não nos manda prosperar materialmente, Deus nos manda sim abrir mão de toda a riqueza, e ainda diz para nós que a riqueza é perigosa. Ele quer que a gente vá e sirva, que a gente possamos nos doar para os outros. Então a igreja é ordenada a ir, a se desprender. Veja o que diz João capítulo 15, verso 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Quer dizer, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Nós não somos mais deste mundo, nós somos do reino de Deus, mas estamos neste mundo para servir, para ser sal, para ser luz, para ir e anunciar a mensagem de amor de Deus, para expressarmos o amor de Deus. Por isso nós aqui, igreja PIB de Itapevi, nós estamos aqui para expressar o amor a toda esta cidade, e nós precisamos ir até a cidade. Nós não podemos ser uma igreja na cidade, mas nós precisamos abraçar a cidade, nós precisamos andar com a cidade, fazer diferença na cidade. Não construir belos templos. A estrutura física pode ser sim um instrumento necessário para a obra que temos que realizar, mas precisamos estar sempre focados, que não podemos nos prender a nada. Igreja é um monte de pessoas que não pertencem a este mundo, mas que ama os que estão neste mundo. Pessoas descomprometidas com a cultura emergente deste mundo, mas comprometidas com os valores e princípios de Deus. Pessoas livres de toda a lei, mas prisioneiras da lei do amor. Igreja é um projeto de Deus que visa formar o seu povo. E é por isso que hoje não temos mais nada a ver com as promessas do Antigo Testamento. Essas pessoas que ficam pregando prosperidade, alcançar isso, alcançar aquilo, que fica tentando convencer você que a bênção de Deus é dar a você um carro novo, é ajudar você a adquirir bons empregos, é ajudar você a se estabelecer fisicamente e ser próspero, não tem nada a ver com a aliança de Jesus naquela cruz. E eu quero concluir dizendo que a igreja é um projeto de Deus estabelecido antes da criação do mundo. Portanto, Ele, Deus, é e sempre foi o único dono da igreja. Um projeto de relacionamento entre Deus e os homens. Um projeto onde Deus une o ser humano a si mesmo através de Cristo Jesus. Une todos os povos em um só povo chamado igreja. E a minha pergunta então a você é: você está engajado neste projeto? Este projeto não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer, não tem nada a ver com o que você é ou deixa de ser. Este projeto tem tudo a ver com Jesus. Só entra neste projeto aquele que reconhece que precisa de Jesus. Só entra neste projeto aquele que diz sim para Deus e não para si mesmo. Você está engajado neste projeto? Você já disse sim para Deus e não para si mesmo? Se você ainda não fez isso, faça hoje. E se você já o fez, olhe para a sua vida e veja se você realmente está engajado neste projeto igreja. Ou se no fundo, você tem vivido a sua vida engajado no seu projeto pessoal. Feche os teus olhos. Fale agora com Deus. Deus te abençoe. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.